Olá, bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Eu sou o diácono João Fontes Souza, de Hanford, Califórnia. Vamos ler o Evangelho da missa deste domingo que vem e fazer uma breve reflexão. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: "Estas palavras são duras, quem pode escutá-las?" Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: "Isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam." Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: "Por isso é que vos disse, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai." A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: "Também vós quereis ir embora?" Respondeu-lhe Simão Pedro: "Para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então hoje estamos lendo pela última vez, nestes dias, do Evangelho de São João, no discurso ou no sermão que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum sobre a Eucaristia. E esta parte desse sermão mostra-nos a reação dos ouvintes, que não foi muito boa. Eles tinham visto o grande milagre da multiplicação dos pães, mas quando Jesus lhes diz que Jesus é que é o pão descido do céu e que eles têm de comer o seu corpo e beber o seu sangue, eles aí já então começam a rejeitar o ensino de Jesus. E o Evangelho diz abertamente que alguns voltaram atrás e já não andavam com ele. É interessante notar isto. Quando tudo corre bem, Jesus lhes enche a barriga, tudo o que Jesus diz faz sentido e eles aceitam. Mas quando ele lhes fala das realidades espirituais e eles as ouvem com ouvidos humanos, rejeitam-nas. Isto, é claro, nos dá a saber, caros amigos, de que nós só podemos ver, só podemos atingir as realidades espirituais com os olhos da fé. E por isso temos de acreditar em quem sabe, que é o próprio Jesus. Só Ele é que sabe estas coisas. E Ele veio revelar. E a gente acredita. E então, se acreditarmos, isto faz sentido. Se nós não acreditarmos, isto não faz sentido algum. Quem não acredita que Jesus está presente na Eucaristia e vê os católicos, a devoção que eles têm à Eucaristia, o entusiasmo com que eles vão receber Jesus na hóstia e no vinho consagrado, acham isto uma coisa ridícula. E é mesmo, se a gente não tem fé. Agora, se a gente vê isto com olhos da fé, tudo faz sentido e damos um valor grande a este grande mistério que nos foi revelado pelo céu. A carne e o sangue dos seres humanos não pode atingir estes níveis.
não pode alcançar, não pode compreender, só se for revelado pelo próprio céu, pelo próprio Jesus. E quando Jesus viu que as pessoas começaram a ir embora pela porta fora da sinagoga em Cafarnaum, ele ficou, podemos dizer, desolado. Que às tantas as pessoas foram-se embora. E ele ficou com os 12 e pouco mais. E Jesus perguntou aos apóstolos, e vocês? Também querem ir embora? É uma pergunta normal. Estava a igreja, naquele caso era a sinagoga, estava a sinagoga cheia de gente empacada, porque ela não é muito grande. E de repente começam-se a ir embora e Jesus fica a pensar se os seus mais íntimos amigos também se vão. E faz a pergunta. E é uma pergunta óbvia e fica à espera de resposta. Mas São Pedro, aquele que vai ser o primeiro Papa, depois da subida de Jesus ao céu, como que faz o seu grande pronunciamento ainda antes de ser Papa. Ele diz, para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. E não se foram embora. E Pedro falou em nome dos 12, mas Jesus sabia que o Judas não acreditava. E aqui a passagem diz isso mesmo. Jesus bem sabia quem o ia entregar e que não acreditava nas palavras que ele dizia. Caros amigos, é uma alegria enorme quando a gente se vai encontrar com o nosso Deus, que vem até nós nas formas do pão e do vinho, mas que na realidade é o corpo e o sangue. E quando vamos tomar, não é o pão, não vamos tomar o pão e as aparências do corpo. É o contrário. Nós vamos tomar o corpo nas aparências do pão. E quando vamos tomar o sangue do Senhor, não é as aparências do sangue do Senhor, é o próprio sangue do Senhor que nós tomamos sob as aparências do vinho. São realidades extraordinárias que não podem ser captadas pelos sentidos humanos nem pela nossa capacidade de raciocinar. É preciso ter fé e é preciso acreditar naquele que nos revelou estas verdades, Jesus Cristo. A razão que fazemos estas meditações todos os domingos, hoje é apenas a segunda, não é? Mas a razão que fazemos isto é para que nós possamos viver melhor a nossa missa do domingo. A gente não pode chegar lá com as mãos nas algibeiras sem saber o que é que vai ser dito, sem saber o que é que se trata. Porque é uma realidade de um valor sobrenatural. E é preciso a gente já estar preparados com antecedência para depois levarmos mais alto a nossa capacidade de aproveitar este grande encontro com o Senhor. Não só Ele vem ao nosso encontro, mas Ele dá-se-nos em alimento no seu corpo e no seu sangue. Caros amigos, fazei esta experiência domingo que vem. Preparai-vos com antecedência para receber o Senhor na Eucaristia, passai um bocadinho de tempo com Ele em conversa, a agradecer-lhe este grande dom e vamos todos experimentar a riqueza da Eucaristia.